Pai Senhor, meu irmão, é sempre um prazer estar aqui. Deixar uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. Não esqueça de orar por mim. Diariamente eu oro por você. De segunda a sexta-feira nós temos um período de oração na igreja. E eu oro pelas 390 pessoas que estão nesse canal. Mesmo não sabendo o seu nome, mas você certamente é alcançado pelo poder desta oração. Deus abençoe a sua vida abundantemente. Estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Isaías, capítulo 40, e o versículo 13. Diz assim: ainda antes que houvesse o dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Esse versículo aqui, ele fala muito comigo, porque é um versículo que o meu sogro, irmão Virgílio, ele recitava seguido esse versículo, e através dele foi que eu procurei também a ler esse versículo, a decorar, ele memorizar. E o meu sogro, ele foi uma pessoa muito importante na minha vida. Era um amigo, um sogro, um pai, tudo de bom. E eu lembro-me que alguns anos atrás, hoje ele já dorme no Senhor, mas quando ele era bem mais novo, ele construiu uma igreja e doou para a Assembleia de Deus, ali na cidade de Macapá. Se você for no bairro de Alvorada, ali você vai ver. É uma congregação construída pelo meu sogro, né? Então ali trata-se de um memorial, é um marco, né? Que ele partiu, mas ficou ali. Esse marco ali, esse memorial. Todas as vezes que entrarmos ali, a gente vai lembrar dele. Então eu quero, através destas palavras, né, falar um pouquinho sobre esse memorial e algo aqui do livro de Josué, no capítulo número 3. É muito interessante esse livro de Josué, porque a gente vê quando no final ali do livro de Deuteronômio, um dia Deus chamou Moisés ao Monte Nebo, e Moisés subiu ali, e Deus mandou que ele olhasse para a direita, olhasse para a esquerda, e ele começou a olhar. E Deus disse para a pessoa de Moisés: olha, estes lugares aí é o lugar que eu prometi ao povo da promessa, a terra que manda leite e mel. Olha bem. Moisés olhou, visualizou bem, e o Senhor Deus disse a ele: porém tu não entrarás, não vai possuir esta terra aí. Moisés ainda insistiu com Deus. Deus chegou uma hora que disse para ele: basta, Moisés, não me fala mais nesse negócio. Moisés, ele não entrou na terra prometida. E a Bíblia diz que antes da morte de Moisés, o Senhor orientou a Moisés que conversasse com Josué, que Josué seria o seu sucessor, servidor dele. E Josué então inicia ali, após a morte de Moisés, quando o Senhor recolheu Moisés. Não há lugar assim que a gente diga: olha, Moisés foi sepultado neste lugar. Porque o próprio Satanás contendeu com o anjo Gabriel aonde havia sido sepultado o corpo de Moisés, porque nem ele achou. É um mistério divino e que só a eternidade vai revelar. Possivelmente Moisés vai fazer parte daquelas duas testemunhas lá do livro de Apocalipse. Então Moisés, ele não foi sepultado, ele não foi encontrado o seu sepultamento, seu corpo não foi velado, como de muitos. Ele subiu um monte ali e não retornou mais. Futuramente, na eternidade, não vamos saber realmente o que foi que aconteceu. A gente vê Moisés, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Ele aparece no Monte da Transfiguração ali, com Jesus, apareceu Moisés e Elias. Tá? Então, Moisés tem algo muito interessante que a gente ainda vai saber futuramente sobre a pessoa de Moisés. Mas não é sobre ele que eu quero falar, é sobre Josué. Após a morte dele, então, Josué estava meio desanimado, e o Senhor Deus veio e falou com Josué. No capítulo 1 você vai ver Deus ali falando com Josué, estimulando a Josué, encorajando a Josué, porque ainda tinha muitas nações, muitas terras para serem conquistadas. As nações ali, tinha ainda umas 7 nações que tinham que ser destruídas totalmente. Então agora Josué agora assume, né, no capítulo de número 1, no capítulo 2, agora vem o primeiro desafio de Josué. Ali ele manda os espias para espiar a cidade de Jericó. A cidade de Jericó era uma cidade muito bem estruturada, muito bem murada. E além do muro que havia na cidade de Jericó, tinha o Jordão.
Então, o Jordão era como uma espécie de uma barreira, uma proteção para os habitantes de Jericó. Eles achavam que nunca os israelitas iriam ali. Então, Josué enviou os espias foram espiar a cidade. Você conhece a história, onde não pregar um pouco sobre a história dos espias, inclusive sobre aquela meretriz que morava ali, a Raabe, que foi salva, né? Também é algo muito interessante, ali tem mensagem muito importante sobre o poder do sangue de Cristo para nos purificar. E após os espias retornar, trouxeram a notícia a Josué, mas os habitantes de Jericó se sentiam seguros, em primeiro lugar, pela grande muralha que havia em volta da cidade, além do mar tinha um Jordão. Então, para que os israelitas chegassem até eles, o primeiro desafio seria o Rio Jordão. E agora Josué pega os homens, e Deus agora chamou a Josué e mandou que o povo fosse santificado. Aqui no capítulo 3, a gente vê que levantou-se Josué de madrugada e partiram de Setim até o Jordão. E a realidade, depois do Jordão, é se alojar ali em Gigal. Gigal ficava em torno de 2 quilômetros da cidade de Jericó. Você observa aqui o Jordão, a Bíblia diz que ele transbordava pelas ribanceiras. Era a época da cega, digamos assim, um inverno rigoroso do norte do Brasil lá, que enche demais, né? Era mais ou menos esse período aí, da cega. A Bíblia diz que o rio Jordão transbordava pela ribanceira. A primeira orientação de Deus, à pessoa de Josué, foi que o povo se santificasse. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor vai operar maravilha no meio de vós. Deus sempre exigindo uma condição do homem. Então, havia 4 formas de uma pessoa, um judeu no caso, na época ali, se sentir impuro e precisar dessa purificação. Havia uma forma através do alimento, tinha alimentação que não podiam comer, caso comesse estaria impuro. No caso, uma mulher quando dava à luz também, uma criança, ela era considerada impura. Havia também contrair alguma doença ou tocar em algum cadáver. Essa era a 4ª forma de uma pessoa se sentir imundo até a tarde. Havia essas 4 formas aí. Então Deus agora orienta para que santificasse, porque no dia seguinte operar maravilha no meio do povo. O povo fez assim, agora Deus orienta a Josué que enviasse o sacerdote. O sacerdote iria na frente com a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela media um côvado e meio de comprimento, um de largura, um de altura. Ela é feita de madeira de cetim, toda folheada com ouro por dentro e por fora. Em cima da tampa havia 2 querubins de frente um para o outro. Havia na arca 2 argolas de cada lado. Havia 2 artes também, que seria conduzida para conduzir a arca. Ela tinha que ser conduzida por homem, não podia ser conduzida por animal. Tinha que ser por homem e sacerdote. Você imagina a cena ali, vai o sacerdote. Havia ali, se você ler no capítulo 6 de Josué, havia os 7 sacerdotes que com as 7 buzinas, quando se aproximar de Jericó. Aqui a Bíblia não destaca isso, mas eu acredito que seria mesmo. Na frente, aqueles 7 sacerdotes, né? Atrás vinha aqueles que conduziam a arca, que possivelmente eram levitas, que auxiliavam ali no trabalho, eles conduzindo a arca. Então a arca, quando ela caminhasse, as pessoas caminhariam com a arca, o sacerdote, as pessoas que vinham atrás ficariam em torno de 2.000 côvados de distância, não podia se aproximar disso. Em torno mais ou menos de 1 quilômetro, 900 e poucos metros, a distância para que o povo não perdesse a arca de vista, porque a arca simbolizava a presença de Deus. Dentro da arca estava um vaso com maná, que foi a alimentação que Deus, durante 40 anos, sustentou o povo de Israel naquela peregrinação no deserto. Havia também o cajado de Arão, que havia florescido também, e havia também as 2 tábuas da lei com os 10 mandamentos dentro da arca. Então, a orientação era essa. Os sacerdotes que conduziam a arca, assim que eles conduzissem a arca, eles iam entrar no Jordão, e assim que eles entrassem no Jordão, a Bíblia diz que ele colocasse a planta do pé deles no Jordão, o Jordão ia se abrir. Então, quando o Jordão se abrisse, os sacerdotes seguiriam até o meio do Jordão e ficariam plantados ali no meio do Jordão até que todos passassem. Para você ter uma ideia, só homens de guerra de Israel, que eles tinham preparado, 40.000 homens de guerra. Eram as pessoas preparadas. Só para você ter uma ideia, o número de pessoas era um número muito grande. Interessante que há 40 anos atrás,
O Josué tinha presenciado um milagre muito parecido com aquele quando atravessaram o Mar Vermelho. Agora 40 anos haviam se passado e Josué vai vivenciar este mesmo milagre. No coração de Josué possivelmente não havia dúvida, mas no coração das pessoas, porque da geração de 20 anos para cima que atravessaram aquele Mar Vermelho, de 20 anos para cima só restava Josué e Caleb. O restante haviam todos sido destruídos, morrido naqueles 40 anos no deserto, a maioria porque se rebelavam contra Deus, a falta de fé, a incredulidade. Por que muitas pessoas não vão estar conosco na boda do Cordeiro? Porque a falta de fé. Aí vem a apostasia, que é o abandono da fé, recuo, troco Jesus por outras coisas e acabo pagando alto preço por isso, muitas vezes morrendo até desviado dos caminhos do Senhor. Muitas pessoas, por incredulidade, não vão conseguir se firmar com Cristo. Então Josué tinha no coração dele esta fé viva. E Josué sabia que o Deus que havia um dia aberto o Mar Vermelho também ia abrir o Rio Jordão. E agora assim aconteceu. Para os habitantes de Jericó, aquele rio era uma segurança, mas aí entra o versículo que eu li no livro de Isaías 43, 13. E ainda que houvesse o dia, eu sou. Não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quando Deus quer agir, quando Deus quer operar, ninguém pode impedir o agir de Deus, o mover de Deus. Não é porque Paulo disse que Deus é capaz de fazer mais do que nós pensamos ou imaginamos. Aí você vê aqui que a orientação de Josué era para que os homens, assim que os sacerdotes chegassem no meio do Jordão, eles parassem ali, e a Bíblia diz que agora passariam os 40 mil homens de guerra armado, para quê? Para proteger as famílias que iam atrás. As famílias que iam atravessar o Jordão precisavam de proteção. Os habitantes de Jericó, ao perceber que as pessoas estavam vindo só, eles teriam facilidade para investir. Então vai os 40 mil homens armados, fecham ali o circo, agora vai as pessoas. E a orientação era que eles levassem, de cada tribo, eram 12 tribos de Israel, cada tribo, ao chegar no meio do Jordão, eles iam pegar uma pedra. A Bíblia não diz aqui o tamanho dessa pedra, se elas eram redondas, retangular, a Bíblia não diz, mas eram 12 pedras. De cada tribo, a tribo de Rubens, a tribo de Efraim, de Manassés, de Maqui, todas as 12 tribos, cada um levaria uma pedra. Possivelmente seria um dos príncipes dessas tribos que haviam sido escolhidos para carregar essas pedras. Mas eu não tenho dúvida que essas pedras não teriam menos de 20 quilos. Eu levo a entender assim. Porque era uma pedra que seria um marco. Eles atravessariam, tirariam essas 12 pedras e ao chegar do outro lado, aonde fosse instalar o arraial, eles tinham que colocar essas 12 pedras. Essas 12 pedras seriam um marco. Por que essas 12 pedras? Porque no futuro, quando os vossos filhos perguntardes que pedras são essas, vocês vão dizer, são as pedras que nós tiramos lá do Rio Jordão. Eles atravessaram, tiraram as 12 pedras, levaram, mas tinha uma orientação divina também, que depois o sacerdote teria que pegar mais 12 pedras e fazer um outro memorial no meio do Rio Jordão. A gente vê aqui a importância. Esse memorial está apontando para o quê? Para o sacrifício de Cristo, e após o sacrifício de Cristo, a Santa Ceia do Senhor, que é um memorial. Todas as vezes você pode ir em qualquer igreja evangélica, durante o mês, nós temos um memorial, é a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor que é celebrada todos os meses em todas as igrejas da Assembleia de Deus. Eu acho que em todas as igrejas evangélicas, de um modo geral, nós temos a nossa Santa Ceia, que é um memorial para relembrar a morte de Cristo até que ele venha. Né? Então, é um memorial. Aqui nós temos a Santa Ceia, nós temos o pão, que representa o corpo de Cristo, e nós temos também o suco, que representa o sangue que Jesus verteu naquela cruz do Calvário. Tudo isso é símbolo. Aqui eles atravessaram o Jordão, a Bíblia diz que transbordava pela ribanceira, mas a fé fez com que eles atravessassem o Jordão. Você já imagina a cena, após esses 40 mil soldados, dezenas, centenas e milhares de pessoas de todas as idades atravessando aquele Jordão, e você imagina a cena, aquele sacerdote, possivelmente os levitas, eles se revezavam, porque não foram, isso não aconteceu no estalar do dedo, possivelmente passaram o dia todo para a travessia, mas a Bíblia diz que eles passaram de pé enxuto. Estamos vivendo um momento de enchente aqui no sul do país, e a gente pode observar que quando a água baixa fica aquele lodo. Lá não existia isso. A Bíblia diz que eles estavam de pé enxuto, porque este é o Deus que nós servimos.
E ainda antes que houvesse o dia eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ninguém é capaz de impedir o agir e o mover de Deus. Se a tua fé é fraca no Senhor, ora ao Senhor para que Ele fortaleça a sua fé. Faça como fizeram os discípulos. Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Uma tradução diz, Senhor, acrescenta-nos a nossa fé. Como é que está a tua fé? Diante de tantas turbulências, diante de tanto momento difícil da vida que estamos vivendo, muitas vezes a ideia de Satanás, com essas adversidades, é destroçar a nossa fé. Mas a Bíblia diz no Salmo, os que confiam no Senhor, eles serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo.